Oi, vamos abordar operações envolvendo vetores. Tá? A primeira operação que a gente vai ver é como multiplicar um vetor por um número real, ou seja, multiplicar um vetor por um escalar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se esse número for o número 0 vezes qualquer vetor, vai acabar com o vetor, tá? A gente vai ter aqui o vetor que vai ser dado só por um pontinho. Da mesma forma, se a gente tiver um vetor que já é um pontinho, tá? Um vetor que já é um pontinho, não interessa qual número que eu for multiplicar ele vai continuar dando um pontinho, tá? Então, se eu pegar qualquer k, qualquer número k, e multiplicar pelo vetor nulo, que é um pontinho, ele vai continuar dando vetor nulo, tá? Então, nós temos essas duas opções de encontrar o vetor nulo. Ou pegando um vetor qualquer, tá? De qualquer tamanho, multiplicando ele pelo número 0, e aí a gente acaba com ele, tá? Aí ele vai ser só o pontinho, só um pontinho, tá? Ou então, se o vetor já é dado pelo vetor nulo, ou seja, se ele já é um pontinho, e a gente multiplicar ele por um número qualquer, tá? Ele vai continuar dando esse pontinho. Tá? Então, nós temos isso aqui como uma observação, tá? Que essa é a observação 1, porque a coisa mais interessante vai acontecer quando nem o vetor e nem o número forem zeros, forem nulos. Tá? Então, é isso que a gente vai abordar, tá? Como é que a gente vai multiplicar um vetor por um escalar, tá? Quando esse número for diferente de zero e quando o vetor também for o zero, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se eu pegar um vetor e multiplicar por número, eu continuo obtendo um vetor, tá? Só que aí esse vetor, ele vai ter a seguinte característica, tá? Ele vai ter a mesma direção do vetor que eu peguei, a mesma direção de V, com relação ao sentido, o sentido vai se manter se esse número for positivo, e ele vai inverter, tá? Ou seja, ele vai para o outro lado se esse número é negativo. E com relação ao tamanho desse vetor, tá? O que vai acontecer é que a gente vai ter o tamanho do vetor original multiplicado por esse número em valor absoluto, tá? Ou seja, se ele é um número negativo, a gente vai desprezar o sinal e a gente vai aumentar o tamanho desse vetor ou diminuir, de acordo com o número que a gente tiver, sem levar em consideração o sinal, tá? Vamos ver alguns exemplos. Tá? Exemplos de multiplicação de vetores. Vou ampliar um pouquinho a grade. Vou ampliar um pouquinho a grade, tá? Só para a gente visualizar melhor. Então, eu vou considerar aqui um vetor V, que ele pode estar em qualquer posição. Para traçar, para ficar mais fácil para mim, eu vou colocar ele na horizontal. Então, eu estou pegando esse vetor, tá? Que eu vou chamar de um vetor V aqui, e vou pegar ele de tamanho 4, tá? Então, cada tracinho aqui é uma unidade de comprimento, tá? Que eu tenho o vetor V. Tá? Vamos pegar esse vetor V e multiplicar por um número, tá? Vou
pegar aqui, por exemplo, quero fazer 2 vezes esse vetor V. Quero 2 vezes o vetor V, 2 vezes o V. Então, eu tenho que primeiro, então isso vai ser um outro vetor, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou manter esta direção, tá? Vou manter a direção do vetor V. Então, eu tenho que pegar aqui uma reta suporte que seja paralela a reta suporte que contém o vetor V. Tá? E vou pegar ele aqui numa origem. Então, ele vai estar aqui nessa direção, tá? A direção vai ser a reta paralela. Vou fazer essa reta em verde, tá? Tô pegando ali a reta paralela à reta suporte que contém o vetor V, tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu vou manter a direção do vetor. Então, eu vou pegar uma reta paralela à reta suporte desse vetor. Depois, eu tenho que me preocupar com o sentido. Se eu tenho a direção, pode acontecer dele estar apontando, né? Do vetor que vai ser formado por esse. Estar apontando para esse sentido a partir dessa origem, tá? Que eu marquei ali, ou para o outro sentido. O que vai determinar se é para um sentido ou para o outro é este número que tem aqui. O 2 é um número positivo. Então, significa que o sentido do vetor, do novo vetor, que é 2 vezes o V, vai ser o mesmo sentido do vetor inicial, o mesmo sentido do V. Tá? Então, esse vetor que eu quero vai estar apontando neste sentido. Tá? Então, ele tem a mesma direção do V e o mesmo sentido do V, porque o 2 é positivo. Tá? Então, vou apagar esta outra parte, tá? Porque ele vai ter o mesmo sentido. Agora, com relação ao comprimento, né? Com relação ao módulo. Nós queremos 2 vezes o V, tá? Então, significa que este vetor que nós queremos, ele vai ter o dobro do tamanho do V. Como o V tinha 4 unidades, 1, 2, 3, 4, então significa que agora o vetor 2V vai ter o dobro do 4, que são 8. Então, vamos marcar aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este vetor que está traçado é 2 vezes esse vetor inicial que foi dado. Ok? Um outro exemplo, tá? Também a partir desse V. Claro que a gente pode fixar qualquer V. Tá? A partir deste V que está ali. Vamos supor que ao invés de 2V, eu tenha menos 2V. Então, novamente, eu vou pegar a reta suporte desse novo vetor paralela à reta suporte do vetor V. Tá? Então, tenho ali a reta suporte paralela. E vou me preocupar agora com o sentido. Ó. Esse 2, ele é um número negativo. Então, significa que o sentido
desse vetor vai ser contrário ao sentido do vetor dado, tá? Porque o número ali é negativo, então vai inverter o sentido. O vetor V está apontando para este lado, então o vetor menos 2V vai estar apontando para este outro lado de cá, ó. Vou pôr uma setinha aqui para a gente poder marcar uma origem e para se preocupar com o tamanho, tá? Então, vou botar a origem aqui, tá? Eu poderia colocar a origem em qualquer ponto dessa reta que eu coloquei, que eu marquei ali, tá? Em qualquer ponto desta reta paralela. E vou marcar, então, agora, tá? Já sei a direção, que é a reta paralela ao vetor V. Já sei o sentido, que é contrário ao vetor V. E agora, então, eu vou marcar o comprimento, tá? Eu vou desprezar o sinal e vou ver que número é esse, tá? O número que está aparecendo aqui. Ele é o 2. Então, significa que esse vetor menos 2V, ele tem o dobro do tamanho do V. O tamanho do V é 4 unidades, então o dobro do tamanho vai ser 8. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho a extremidade do novo vetor, tá? E aí eu posso apagar essa parte aqui. E este vetor, então, deixa eu marcar ele em vermelho. É o vetor menos 2V. Bem, esse número que eu multiplico por um vetor